Olá, pessoal, estamos de volta agora para trabalhar a semana 3 do PET 3. Não é isso, Denilson? Exatamente. Então, vamos começar lendo um trechinho, igual a gente sempre começa? Vamos lá, eu vou botar a apresentação aqui do trabalho, tá certo? Na tela, para facilitar a gente visualizar. Antes da Denilson ler o trechinho, é importante mencionar que o tema dessa semana 3 do PET 3 é ética e moral são coisas da filosofia? As implicações dos valores e da ética para uma convivência saudável. Então, nós estamos falando aqui de dois pilares do convívio social, das regras para o convívio social, que é a ética e a moral. Entender um pouquinho o conceito de cada um deles facilita muito a gente entender a importância que os dois têm para a vida em sociedade. Aí eu vou pedir para a Denilce ler o trechinho em questão. Isso. Vamos lá. Na aula passada, você viu um tema relacionado à convivência humana, que é a mediação de conflitos. Lembra-se? Foi possível perceber que a mediação pode contribuir para uma convivência saudável e que existem valores que constituem a base dessa convivência. Nesta aula, você vai pensar um pouco mais sobre aspectos da convivência humana, refletindo sobre os valores morais das pessoas, como no dia a dia podemos identificar se determinadas ações são éticas ou não, e como as pessoas podem usar o próprio direito de liberdade, com base nos valores que garantem uma convivência saudável. Vamos pensar sobre isso? Ótimo, muito bom. Isso faz muita diferença quando a gente começa a entender esse conceito, né? Porque a partir daí a gente tem uma segurança melhor do que pensar. Então eu vou rapidamente aqui só trazer duas pequenas definições do que seja moral e do que seja ética para facilitar o entendimento dessa teoria. Moral. A moral é o conjunto de valores que estão relacionados ao bem e ao mal, né? No conceito de bem e mal da sociedade. A forma correta de se comportar, ao que é permitido e ao proibido, que servem para indivíduos, comunidades e ou sociedades, variando de pessoa a pessoa, de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Então, em resumo, a moral é aquele conjunto de valores que fazem parte do nosso comportamento. E esses valores a gente aprende desde a infância, dentro de casa, na escola, na igreja para os que têm religião, né, de família, e no próprio convívio da sociedade, né, as regras de trânsito, as regras do que a gente deve ou não deve fazer. Então, são comportamentos que podem variar de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, porque isso não dá para ser universal. Então, é o comportamento em si. Agora, o que é a ética? A ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento do homem. Assim, a ética justifica e apoia a moral, encontrando regras que efetivamente podem servir para todas as pessoas. O que é bom e justo tem que se aplicar a todos. Então, se a moral é a parte do comportamento, né, da gente fazer valer as regras que a gente vai aprendendo, a ética é como se fosse o campo da teoria. É o campo em que a gente reflete sobre esses comportamentos, sobre as regras que são construídas. Será que essas regras são boas, são ruins, são justas, são injustas? Porque nem sempre as regras que a gente vai aprendendo são adequadas para todo mundo. Ou podem ser, muitas vezes, regras construídas para beneficiarem apenas uma pessoa, um grupo de pessoas, né, no campo político, no campo social, no campo econômico. Então a gente começa a refletir sobre isso a partir da ética enquanto teoria. Tá? E as atividades agora vêm em cima disso, né? Não é isso, Denilson? Exatamente, as atividades vêm em cima disso. Então, nessa primeira atividade, o que vai fazer? Tem quatro reflexões para que você faça. Escreva. Na primeira, é o seguinte: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que eu posso mentir? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de morte? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? São questões, assim, bem, né, que levam a gente a refletir sobre várias coisas. Na questão 2, você vai ser levado a apresentar 3 decisões que você tomou e falar se essas decisões, se elas foram orientadas pela emoção ou pela razão.
E após escrever sobre essa situação, que são 3, você vai justificar a sua resposta. Já na questão 3, você vai citar exemplo de comportamento que você acredita que tem herdado como um hábito da sociedade que você vive. Então, você vai apresentar uma situação, o comportamento 1, comportamento 2 e comportamento 3. Tá ok? Isso é ótimo, Denilce. Inclusive, porque às vezes a gente se comporta de tal maneira, de uma maneira X ou Y, que nem sempre a gente reflete sobre esse comportamento. Será que isso aí eu aprendi onde? Veio da família, veio da igreja, veio da escola, veio do convívio com os amigos, e a partir daí eu estou agindo desse jeito, ou eu estou agindo consciente do que eu estou fazendo? Então, quando a gente começa a ter consciência do que a gente está fazendo, a gente vai ter uma noção melhor se a gente está agindo bem ou mal, se a gente está sendo justo ou injusto. Então, essa proposta aí desses comportamentos traz um pouquinho sobre essa reflexão e como a gente faria ao refletir sobre essas questões. Exatamente. Se a gente não tiver vivenciado nenhuma dessas situações, que bom que fizemos a reflexão. Porque se em algum momento ela se apresentar, a gente já pensou sobre e como a gente vai tomar a decisão, né? Exatamente. Fechamos a semana 3 e vocês vão ver que a semana 4 é uma continuidade dessa semana 3. Mas daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Até mais. Insensível, você diz, impossível fazer você feliz. Insensível, insensível.